Boa noite e bem-vindos! Antes de começarmos o vídeo de hoje, gostaria de desejar um feliz aniversário para Maria Acras e Matt Starr. Espero que vocês dois tenham tido um dia maravilhoso e que essas histórias sejam do seu agrado. Se você quiser um parabéns de aniversário e vários outros benefícios legais, fique à vontade para conferir o link do Patreon na descrição. Mas por enquanto, é hora de ficar confortável e deixar a escuridão tomar conta. Quando meus pais se divorciaram, minha mãe nos mudou para uma casa novinha em folha. Um novo começo para todos. Éramos eu e meus 3 irmãos mais novos. Mas como eu era o mais velho, ganhei meu próprio quarto. Lembro de ter ficado muito animado com isso, especialmente porque minha mãe tinha me surpreendido com móveis novos de presente de aniversário. O destaque era um guarda-roupa alto com um espelho de corpo inteiro na frente. No começo tudo era normal, a casa era nova, limpa e não tinha os rangidos e estalos típicos de casas antigas. Mas isso não durou nenhuma noite. Pouco depois de nos mudarmos, eu estava deitado de lado, tentando dormir. O quarto estava silencioso e só a luz do poste lá fora passava fraca pelas persianas. Eu estava olhando para os móveis distraidamente, observando como a luz se refletia de forma tênue no espelho. Eu só estava piscando, tentando pegar no sono, e então a vi entre um piscar e outro. Ela simplesmente estava lá, uma garotinha loira, talvez com uns 9 anos, parada na frente do espelho, usando um vestido rosa delicado. Seus cachos loiros balançavam enquanto ela girava levemente, se admirando no espelho. Ela não era ameaçadora, nem mesmo assustadora, ela simplesmente não deveria estar ali. Eu a observei por alguns segundos e ela ajeitou a saia, com o rosto calmo e distante, quase como se estivesse completamente alheia. Eu estava ali, e tão rápido quanto ela apareceu, ela desapareceu. Não houve um desvanecimento, nem um desaparecimento lento, apenas um piscar de olhos. Ela estava ali, e no instante seguinte, não estava mais. Não gritei nem me mexi, só fiquei deitado, olhos arregalados, tentando me convencer de que estava meio dormindo ou alucinando. Talvez isso fosse apenas um sonho acordado, mas eu nunca dormia de costas para aquele lado do quarto. Depois disso, tentei esquecer e consegui por 5 anos. Indo acampar com meu pai, a esposa dele, os filhos dela e um amigo da família. Sentados em volta da fogueira, contávamos histórias assustadoras, ríamos e tentávamos assustar uns aos outros como sempre. Então, uma das minhas irmãs mais novas aparece. Ela começa a contar uma história sobre sua antiga casa, onde morávamos com minha mãe antes de ela se mudar novamente. Ela disse que entrou no armário dela um dia para pegar alguma coisa e viu uma menininha loira brincando com alguns brinquedos. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia senti-lo nos meus ouvidos. No começo, eu não disse nada, só fiquei olhando para ela enquanto ela continuava casualmente, descrevendo como elas trocaram olhares por um momento e como não foi assustador, só desconcertante. E então ela disse algo que fez meu sangue gelar. Ela estava usando um vestido rosa sem pensar, eu soltei. Com rendas, o cabelo estava em cachos. Minha irmã ficou paralisada, nossos olhos se encontraram e de repente estávamos terminando as frases um do outro. A idade dela, o jeito que ela parecia, a calma, a sensação quase de paz que ambos tivemos quando a vimos, nós tínhamos visto exatamente a mesma garota. Mas aqui está o curioso, nós nunca falamos sobre isso nenhuma vez. Eu nunca contei para ela o que eu tinha visto. Eu não contei para ninguém enquanto juntávamos nossas histórias que batiam. O resto do grupo ao redor da fogueira apenas nos encarava, com os rostos pálidos à luz trêmula do fogo. Eles não acreditaram em nós. Acharam que éramos apenas bons contadores de histórias que tinham planejado tudo isso. Mas pelo jeito que minha irmã e eu nos olhamos, sabíamos que não tínhamos imaginado aquilo. Ela era real, e eu ainda não consigo explicar isso. Anos depois, ainda sinto que, de onde aquela garota veio, ela nunca se foi. Ela estava lá e, pelo que eu sei, ainda está. Vivemos isolados, perto da beira da floresta, onde fazendas de mirtilo se espalham para todos os lados e os únicos vizinhos são cervos, guaxinins e, de vez em quando, um coiote. Estou acostumado com o silêncio do campo, mas naquela noite havia algo de errado com ele.
Eu estava do lado de fora quando ouvi um som que rasgou o ar como garras contra metal, um uivo longo e estridente que fez minha pele arrepiar e meus pulmões travarem. Não era um coiote, nem uma coruja, nem chegava perto disso. Isso era algo mais profundo e os pelos da nuca se arrepiaram enquanto eu me virava e corria de volta para dentro. Liguei para minha mãe na mesma hora. Acabei de ouvir alguma coisa, falei para ela com a voz tensa. Veio lá de cima da floresta e me assustou pra caramba. Ela disse que já estava a caminho e desligou. Pouco depois, os faróis dela iluminaram a longa estrada de cascalho. Mas antes de estacionar, meu ex-namorado veio cambaleando até o carro dela pela estrada. Com os olhos arregalados, feito um animal encurralado, a respiração em névoa no ar frio, ele parecia pálido e instável. Ele correu até a janela dela, batendo nela antes mesmo que ela pudesse abaixá-la. "Isso é uma piada?" Ele disse com a voz falhando. "Me diz, isso é uma piada. Do que você está falando?" Ela perguntou e eu pude perceber o tom na voz dela. "Minha mãe não se assusta facilmente." "Eu acabei de vê-la," ele disse, apontando para a estrada atrás dele. "Ela estava vindo na minha direção. Ela estava bem ali. Mesma jaqueta, cabelo e jeito de andar, mas ela apenas virou e entrou na floresta." Minha mãe olhou para ele como se ele tivesse perdido a cabeça. Ele parecia concordar. Ele jurou que era eu. Foi o que ele disse. Eu estava a menos de 15 metros de distância quando ela parou, olhou para ele e então, sem dizer uma palavra, girou nos calcanhares e desapareceu. Entre as árvores, sem lanterna, sem barulho de folhas, simplesmente engolida pela floresta. Mas eu estava dentro o tempo todo, ouvi o grito e então ele me viu. A floresta continua no mesmo lugar. Não há trilha ou razão para entrar, a menos que esteja procurando algo. Nós dois ficamos acordados naquela noite, conversando em sussurros. Ele continuava jurando que não estava alucinando, que os olhos dela realmente se fixaram nos dele e que havia algo no jeito que ela se movia. Não era exatamente errado, só estranho, suave demais, silencioso demais, como se ela não estivesse andando no chão, mas flutuando logo acima dele. Ele parou de aparecer depois disso. Disse que não se sentia mais seguro em nossas terras. Eu não sei o que eu vi ou o que ele viu, mas não o culpo. Meu irmão mais velho se mudou quando eu era criança. Eu nem me lembro dele morando na nossa casa. De qualquer forma, eu moro com meu pai e minha irmã. Ele teve problemas com a lei por causa de uma briga doméstica envolvendo bebida, e a esposa dele o expulsou de casa. Meu pai, sendo muito bom, deixou ele voltar a morar conosco. No início, tudo ia bem. Nas primeiras semanas, a gente jogava cartas, conversava e assistia televisão juntos. Então chegou a hora dele ser condenado e ir para a prisão. Ele acabou ficando lá só 2 meses, mas quando voltou, estava com um comportamento e uma energia completamente diferentes. A única maneira que eu poderia descrever era negatividade e escuridão. No início, dava para dizer que ele teve uma experiência negativa, mas ele relembrava aparentemente com carinho da experiência e dizia que não era nada demais. Minha irmã e eu somos espiritualmente sensíveis, algo que vem do lado feminino da família. 3 situações diferentes reforçaram a ideia de que havia mais do que apenas algo emocional ou físico. Na primeira situação, eu estava subindo as escadas do porão quando ouvi passos no topo. Olhei para cima para ver o que parecia ser meu irmão atravessando a soleira da porta. Eu poderia dizer que ele usava jeans azul, camisa polo vermelha e botas amarelas Timberland. Subi as escadas e olhei na esquina esperando ver meu irmão, quando meu pai me disse que ele está, na verdade, a 2 horas de distância. Em Buffalo, meu pai e eu estávamos sozinhos em casa e ele estava usando uma camisa azul. Na segunda vez, alimentei os gatos e subi para dormir. Estava na metade da escada quando ouvi a voz de um homem gritando comigo, com raiva, exatamente do mesmo ponto no corredor onde vi a aparição. Na terceira vez, minha irmã e eu estávamos virando à noite no sofá porque eu tinha uma consulta médica de manhã. Minha irmã diz que precisa ir ao banheiro e se levanta, caminha em direção ao corredor, mas imediatamente se vira e senta de novo, começa a encarar a parede e chorar. Eu pergunto para ela o que aconteceu.
E depois de insistir um pouco, ela me conta que viu uma figura sombria enorme atravessar o corredor bem no topo da escada do porão. Então, essas são 3 manifestações distintas, todas no mesmo lugar, com 2 testemunhas diferentes. Como isso assustou minha irmã, decidi no dia seguinte purificar aquela área e também o espaço onde meu irmão estava ficando. Purifiquei o porão com sálvia, fumaça e água salgada abençoada. Nunca mais aconteceu nada depois disso. Ele se mudou pouco tempo depois. Anos depois, percebi que era uma parte fragmentada dele mesmo, como uma manifestação Pi-Akekakaji os Piquaints. Pelo que sei, ele ainda está por aí, deixando partes de si por onde passa. Eu tinha cerca de 9 ou 10 anos. A gente tinha acabado de se mudar para um bairro estranho e isolado na Virgínia Ocidental, bem em cima de uma ponte de aço enorme. Não estávamos nos mudando para uma casa só nossa, mas para uma casa grande e antiga, com amigos próximos da família. Ela tinha 4 quartos, se você contasse o escritório, um porão, 2 banheiros e um sótão estranho que também servia de closet. A casa era antiga, rangia muito e tinha um clima estranho. Para chegar ao quarto onde minha mãe e eu ficávamos, era preciso passar pelo banheiro do andar de cima e pelo closet. Nosso quarto ficava atrás de tudo isso, quase escondido, e do outro lado do quarto havia outra porta que conectava a um quarto completamente separado. Para mim, parecia que a casa fora rapidamente reorganizada, como se as paredes escondessem algo. Quando nos mudamos pela primeira vez, os adultos nos disseram algo que ficou na minha cabeça. Os antigos inquilinos ou até os donos pareciam praticar voodoo ou rituais mágicos. Não sei o que era, mas havia evidências em toda parte. Bonecas, tantas bonecas, bonecas de bebê de plástico, bonecas de porcelana, bonecas Barbie, até mesmo cabeças soltas e empoeiradas. Algumas estavam penduradas pelo pescoço em cordas no armário. Montes delas ocupavam as gavetas, olhos abertos e braços congelados em movimento. Bem do lado de fora da porta do nosso quarto havia 4 lápis colados na parede, cada um com uma cabeça de lã colada no topo, como um pequeno e tosco boneco. Cada lápis tinha um nome escrito em todos os lados. Havia algo de errado com eles. Todos nós, até mesmo os adultos, concordamos em não mexer com eles. Simplesmente não parecia seguro. Mesmo assim, um dos adultos, um dos pais, tirou tudo dizendo que era apenas lixo assustador. E depois disso, as coisas mudaram. Nossa porta do quarto se recusava a ficar fechada. A lingueta não encaixava direito e a gente não tinha tranca. Eu era tão pequeno que ainda usava cadeirinha de carro. A gente encostava ela na porta para impedir que abrisse totalmente à noite, deixando só entreaberta. Uma noite, a maioria dos adultos saiu para um bar, só 2 ficaram em casa junto com o filho pequeno deles, que devia ter uns 2 ou 3 anos. Eu fiquei no quarto assistindo meu iPad. Em algum momento eu desliguei ele sem querer e não sabia a senha para desbloquear. Tentei ligar a televisão, mas ela não ligava. De repente, eu só estava sentado ali em silêncio, cercado pelos meus brinquedos e por essa quietude pesada. E cerca de 10 minutos depois aconteceu. A porta do quarto individual, mantida fechada por uma cadeirinha de carro, se abriu. Ela não abriu devagar e rangendo, ela voou, quase explodiu. O barulho dela batendo contra a parede foi tão alto, tão repentino, que eu gritei e imediatamente comecei a chorar. Ninguém veio depois. Tentaram me dizer que foi o garotinho. Talvez ele tivesse usado o banheiro e empurrado a porta. Mas se fosse verdade, eu teria visto ele teria corrido pelo corredor e eu teria ouvido. Mas não houve nada, só o som da porta batendo e depois silêncio de novo. Depois disso, comecei a notar outras coisas. Meus brinquedos não estavam onde eu tinha deixado. Conjuntos inteiros eram movidos ou rearranjados. Meu bicho de pelúcia favorito ficava em uma posição diferente. Uma das minhas bonecas, uma antiga com a qual eu nunca brincava, estava sentada no meio do chão uma manhã. Eu sei que não fui eu que coloquei ela lá e o pior, eu não conseguia mais tomar banho com a porta do banheiro fechada. O vidro do box era fosco, mas não o suficiente para esconder o quê? Eu vi uma figura, uma sombra alta em forma de humano, apenas parada do lado de fora da porta, sem se mover, sem falar, apenas observando.
Ao abrir a porta de repente, não havia ninguém, nenhum som ou rastro. Nós só moramos lá por alguns meses, as coisas entre as famílias ficaram tensas, até abusivas, e saímos às pressas. Às vezes penso na casa, nas bonecas, nos nomes nos lápis, e no momento em que a porta se abriu sem ninguém. E eu me pergunto, o que foi que a gente despertou quando se mudou para lá? E me pergunto se isso algum dia foi embora. O ano é 1993. Meus pais tinham 3 filhos na época. Minha irmã mais velha, meu irmão mais velho e eu. 2 irmãs vieram depois. Meus pais estavam finalizando a compra da casa quando tudo começou, perto do fechamento. Perguntaram aos meus pais se eles tinham mais alguma dúvida sobre a propriedade. Minha mãe perguntou ao Sr. Geller, o vendedor, se alguém havia falecido na casa. A resposta do Sr. Geller foi: "Por que você tem medo de fantasmas?" Acho que isso encerrou a negociação deles, então nós nos mudamos. Era uma cidade barra pesada, mas nosso bairro era daqueles de filme, onde todas as casas pareciam iguais. Exceto pela casa que a gente acabou de comprar. E todo mundo conhecia todo mundo e sabia de tudo o que acontecia. Todas as casas do bairro eram térreas, com 2 quartos, um banheiro, uma cozinha, sala de estar e sala de jantar. O Sr. Geller fez uma ampliação na casa que compramos quando era dele, e ela ficou com 2 andares, 5 quartos, 3 banheiros, um salão de beleza e uma oficina anexados. E a nossa casa acabou sendo a maior do bairro, então nos acomodamos na primeira semana. Meu quarto era para ser o último à esquerda no andar de cima, mas desde o primeiro dia fiquei apavorado com ele. Então eu e meu irmão dividimos um quarto, o último à direita. Depois que terminamos de desempacotar e nos acomodamos, decidimos dar uma volta pelo quarteirão. Fechamos a casa, apagamos as luzes, trancamos a porta da frente e saímos para caminhar e interagir com a vizinhança. Caminhamos pelas 5 ruas que formavam nossa comunidade e quando estávamos voltando para casa já podíamos vê-la à distância. As luzes estavam acesas na outra casa e a porta da frente aberta. Minha mãe fez a gente ficar umas 2 casas antes, enquanto meu pai foi verificar a casa. Quando meu pai confirmou, minha mãe chamou a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Eles checaram a casa e não acharam nada ou ninguém, então ficou assim. Acredito que esse foi um dos primeiros sinais de atividade paranormal na casa. Não sei quanto tempo se passou, foi pouco tempo, talvez alguns dias. Mas fizemos aquela típica festa de boas-vindas à vizinhança na nossa casa e muitos vizinhos vieram nos visitar. Nosso vizinho ao lado, Bill, estava hesitante em entrar e ficou na varanda da frente, mas acabou entrando, sentou no sofá e tomou uma cerveja. Um dos quartos no térreo, ao lado da sala de estar, era meu e do meu irmão, com nossa sala de jogos, televisão Sega e Nintendo. Havia uma gaiola de hamster lá, mas durante a festa coloquei meu hamster na bola e Bill já estava mais à vontade nessa hora. Enquanto o hamster em questão rolava na sua bola e ia parar na sala de estar. E Bill ficou quieto. Meus pais perceberam isso e perguntaram se ele estava bem. Acho que Bill não estava acostumado com hamsters e seus brinquedos, e tudo o que ele viu foi a bola, disse Bill. Se essa bola se mexer mais uma vez, eu vou embora e não volto mais. Naquele momento, meu hamster virou o Flash e correu na bola. Bill saiu voando pela porta e foi para casa. Ele fez o que disse e até se mudar nunca mais entrou. Nossa casa, ele só vinha até a nossa garagem ou ao nosso quintal às vezes, mas raramente. Ele ainda ia à varanda da frente, mesmo após minha mãe dizer que era um hamster numa bola. Passamos alguns meses lá, vivendo como uma família dos anos 90. Minha mãe está lá fora conversando com uma senhora do outro lado da rua. Chamávamos ela e o marido de Mima e Papa. É aí que Mima informa a minha mãe que 2 senhoras faleceram naquela casa por causa de câncer. A esposa do Sr. Geller e a filha dele, a Mamar, também dizem que o Sr. Geller era um cara estranho e mandou construir quartos secretos na casa. Atrás das estantes de livros, portas secretas e um conjunto completo de equipamentos antigos de bombeiro, machado de bombeiro, mangueira enrolada em um carretel atrás da parede. Ela acreditava que era na parede onde ficavam as escadas. Algumas pessoas conheciam os quartos secretos, então não era um segredo completo. Minha mãe convidou a Mimar um dia,
e ela estava andando pela casa mostrando para a gente alguns dos cômodos que foram transformados em quartos normais, antes de ele vender a casa para a gente. Um deles ficava no nosso escritório, que tinha uma escada para subir. Bem ao lado da escada tinha uma estante embutida, que era uma das salas secretas e levava para debaixo da escada até a nossa lavanderia. A estante estava parafusada, mas pela porta oposta era possível ver sua parte de trás. Ela ainda tinha dobradiças e estava presa à parede do outro lado, então não podia ser aberta. O quarto de cima, o meu. Dava para ver uma leve rachadura na parede que passava por cima da escada no formato da porta. Estava selada com drywall, e a Mima nos contou que era ali que o Sr. Geller guardava o cofre dele. Eu não gostava daquele quarto, mas minha mãe fez meu irmão e eu mudarmos para lá, pois era o maior e estávamos dividindo. Mudamos para o quarto de cima à esquerda, meu antigo quarto, e o transformamos no nosso espaço. Televisão, som, beliches e brinquedos. Eu fiquei na cama de cima e meu irmão ficou na de baixo. Foi aí que o sonho começou. Eu sonhava todas as noites e tentava explicar aos meus pais, mas não conseguia. Eu sempre dizia para minha mãe que eu estava preso e não conseguia sair. Eu lembrava desses sonhos como se tivessem acontecido na noite passada. Eu me lembro de andar pela casa no meu sonho pedindo ajuda, mas não conseguia falar. Eu estava lá e podia ver minha família e as coisas acontecendo, mas eu simplesmente estava preso e não conseguia sair ou me mover. Lembro de tentar ligar para o 911, mas não consegui. Isso continuou por muito tempo e eventualmente se transformou em um sonho diferente. Mesma situação, mas agora eu conseguia me mover pela casa e andar e falar, mas eu estava com medo. Eu me escondia em vários lugares da casa, atrás das portas, debaixo das camas, atrás dos móveis, e ficava espiando, observando essa sombra andando pela casa e assustando ou machucando minha família. Eu sempre acordava chorando ou gritando, e minha mãe vinha me buscar e me deixava dormir com ela. Com o tempo, minha mãe começou a brigar comigo e mandava eu voltar para a cama e parar de ter pesadelos, mas eu não conseguia parar. Meu irmão começou a andar dormindo, algo que nunca havia feito antes. Ele costumava andar pela casa à noite e, de manhã, encontrávamos ele dormindo em lugares estranhos, como o corredor ou a banheira. Minha mãe levou ele ao médico por causa do sonambulismo e, depois de ouvir o que estava acontecendo, Mima nos deu uma cruz para pendurar no nosso quarto. Isso ajudou por um tempo e os sonhos pararam. Uma noite, meus pais receberam amigos em casa. Todos estavam na sala, bebendo, rindo e se divertindo. Minha mãe me pediu para subir e pegar algo no quarto dela que ficava bem ao lado do meu, então eu fui. Quando estava lá em cima, ouvi um barulho vindo de baixo, depois outro e gritos. Corri para baixo e encontrei a sala de estar inteira em caos. As velas da minha mãe estavam voando da prateleira da lareira uma por uma. Meus pais estavam gritando, as pessoas estavam berrando, alguns tinham corrido para fora e alguns estavam simplesmente paralisados no sofá assistindo aquilo acontecer. Após tudo parar, muitos foram embora e a noite terminou. Nunca soubemos o que causou aquilo. As coisas sempre foram estranhas naquela casa, sensações esquisitas. Ouvi coisas, ver coisas. Minhas irmãs nasceram enquanto morávamos lá e tiveram muitos problemas quando bebês. Elas choravam sempre. Uma só teve seus problemas de saúde resolvidos anos depois. E uma noite, minha mãe estava dando banho na mais nova. E os olhos da minha irmãzinha reviraram, ela parou de respirar e ficou roxa. Minha mãe chamou meu pai, que cochilava no quarto. Ele acordou, correu para o banheiro, pegou minha irmã e ela arfou e começou a chorar. Esse foi um momento de alívio, mas também um momento de confusão e medo. Nada disso se repetiu. Lembro de outra noite, no fim de semana, com um amigo em casa. A gente estava jogando Super Nintendo no nosso quarto e ouvimos a porta se abrir e alguém subindo as escadas. Achamos que era meu pai vindo mandar a gente dormir. Os passos subiram a escada e pararam, mas ninguém apareceu. Levantamos, olhamos e não tinha ninguém. A gente desceu correndo e encontrou meus pais na cozinha e eles disseram que ninguém tinha subido. Ficamos assustados e pedimos para dormir na sala. Pouco antes de nos mudarmos, tive outro sonho. Eu estava me escondendo de novo. Eu estava atrás do sofá na sala, vendo a sombra preta andar pela casa e assustar minha família. Eu me lembro que era uma noite de tempestade, chovendo com relâmpagos. Minha irmãzinha estava no berço chorando
e minha mãe estava tentando acalmá-la. Meu pai estava no banheiro se barbeando e eu estava escondido assistindo. Então o homem das sombras apareceu atrás do meu pai e cortou ele com uma navalha, e eu acordei gritando. Nós nos mudamos não muito tempo depois desse sonho, e eu nunca mais tive esse sonho, e nunca mais vi ou ouvi nada estranho depois disso. Passei de carro pela casa anos atrás e conheci o comprador que disse não ter experimentado nada. Mas ele também me disse que tinha reformado completamente a casa e refez tudo. Ele derrubou a casa até a estrutura, paredes e tudo mais. E agora é uma casa térrea de 3 quartos. Lá nos anos 90, meu pai tinha algumas casas de aluguel quando os inquilinos se mudavam ou faleciam. Minha namorada e eu fazíamos a limpeza. Entrávamos, repintávamos, tirávamos o carpete e deixávamos o lugar habitável. Mas teve uma casa que eu ainda penso até hoje. Meu pai tinha comprado essa casa anos antes, com um inquilino de longa data já morando lá. Um senhor mais velho que era muito reservado. Quando o homem faleceu, meu pai pediu que a gente entrasse e iniciasse a reforma. Parecia algo rotineiro. Já tínhamos feito isso várias vezes antes das coisas estranhas começarem. Quase imediatamente começamos nos quartos, como sempre, passando o primer nas paredes, arrancando o carpete, mas continuávamos perdendo nossos estiletes. Achamos que tínhamos enrolado eles, junto com o piso velho por engano. Então ficamos espertos e trocamos nossos cortadores por uns fluorescentes laranja. Só sendo cego para não vê-los, mas ainda assim desapareciam do chão como se nunca estivessem ali. Depois, na sala de estar, enrolamos o tapete e ficamos parados, sem reação. O piso de cortiça estava encharcado de manchas escuras, grandes e irregulares, da cor de sangue seco. Talvez alguém tenha abatido um cervo aqui dentro, brincamos, ou uma galinha muito grande. Mesmo assim, continuamos. Eu estava pintando as paredes da sala de estar quando vi uma sombra em forma de humano se mover pela parede oposta. Virei-me, mas não havia ninguém. Corri para fora achando que alguém bisbilhotava, talvez um leitor de medidor ou vizinho curioso. Mas a rua estava vazia. Dei a volta em toda a casa, no quintal, no beco, no portão lateral. Até olhei por cima das cercas e não havia nada. Voltei e terminamos o trabalho rápido. Depois, nós dois tivemos aquela sensação nervosa lá no fundo de que não deveríamos estar ali. E alguns dias depois, meu pai ligou e perguntou: "O que você usou para limpar o lugar?" "Está cheio de moscas." Voltei lá e ele tinha razão. Dezenas, talvez centenas delas. Enxameando janelas, luminárias e até pilhas de moscas mortas no rodapé. O cheiro era fraco, mas azedo. Eu esfreguei todas as superfícies planas com água sanitária, cada parede, cada balcão, cada armário. Na manhã seguinte, moscas novamente. A casa foi construída sobre uma laje de concreto, sem acesso, então descartamos roedores ou esgoto. Meu pai achou que talvez elas estivessem entrando pelas rachaduras na laje, então ele as selou. Todo mundo usou preenchimento de sílica e calafetou para deixar tudo hermético, mas não adiantou. As moscas voltaram. Eu as aspirei, montes delas, centenas, sem comida, sem lixo. Mesmo assim, elas continuaram entrando. Meu pai viveu a Grande Depressão, lutou na Segunda Guerra Mundial e criou 10 filhos. A vida dele era de trabalho duro e determinação. Não era supersticioso, nem gostava de histórias de fantasmas. Ele vendeu a casa na hora, sem hesitar, segundo ele. Eu não acredito nesse tipo de coisa, mas também não sou burro. E fico feliz que aquilo tenha acabado de vez. Eu morava em uma casa enorme, com séculos de idade, mais de 300 anos, com vigas grossas de madeira e corredores cheios de correntes de ar que gemiam sob o peso do tempo. Muitas pessoas que visitavam diziam ter experiências estranhas. Sombras surgiam onde não deviam, portas rangiam e abriam sozinhas, e havia uma constante sensação de ser observado. Mas eu morei lá por anos e nunca experimentei nada disso. Eu sempre atribuí isso a uma imaginação fértil, uma casa velha e escura, barulhos estranhos. É fácil se assustar sozinho, mas histórias como a do meu tio me faziam refletir. Ele não exagera nem inventa histórias, é um homem de ciência, lógica e razão. Mesmo assim, depois de passar uma noite lá, ele me contou algo que ainda me arrepia até hoje. Ele acordou tarde, sem conseguir dormir,
e foi à cozinha buscar um copo d'água. Ele encheu o copo na pia, se virou e caminhou até o outro lado da sala, mas ao tentar beber, ele deixou o copo cair, que quebrou no chão. Mas aqui está a parte estranha. Não havia água, nem uma gota sequer. Ele jurou de cima a baixo. Ele encheu o copo, mas o chão estava totalmente seco, sem nenhuma água. Como se ele nunca tivesse colocado água ali e tentou encontrar uma explicação. Talvez ele estivesse cansado ou só achou que encheu o copo. Mas o desconforto na voz dele, quando me contou isso, não era algo que ele pudesse justificar. E então chegou o meu momento. Eu não acreditava em fantasmas, não até aquela noite. Eu estava sentado na sala, lendo, com o fogo crepitando suavemente na lareira. O brilho das chamas iluminava e o cômodo estava quente, apesar do frio habitual que parecia invadir a casa depois do anoitecer. E então eu ouvi um estrondo, um barulho alto e violento vindo do cômodo ao lado. Não era o rangido ou gemido habitual da velha casa se acomodando. Foi algo diferente e intencional, forte a ponto de acelerar meu coração. Eu pulei e corri para o cômodo, esperando meio que encontrar algo óbvio. Talvez uma moldura caída ou uma cadeira tombada. Vi um tronco, grande pedaço de madeira com cerca de 30 centímetros de comprimento e 10 a 12 de diâmetro deitado no chão. Parecia parte de um móvel antigo. Olhei para ele por um tempo, totalmente confuso. Não havia nenhum móvel quebrado, nada estava fora do lugar. Minha primeira ideia foi a lareira, mas isso também não fazia sentido. A lareira tinha uma proteção pesada na frente, cobrindo tudo, exceto uma pequena abertura no topo. Mesmo que um tronco rolasse para fora, não poderia ter parado a 5 metros do outro lado da sala. Pensei que algo poderia ter caído pela chaminé, talvez um pássaro, mas isso também era impossível. Não havia árvore sobre a casa. Mesmo com pássaros fazendo ninho na chaminé, era impossível um pássaro erguer e derrubar um tronco tão pesado. Quanto mais eu pensava nisso, mais impossível parecia. Fiquei ali parado, olhando para o tronco, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Até hoje, não faço ideia de como o tronco foi parar lá. E quanto mais eu penso nisso, mais inquieto eu fico. Talvez eu estivesse certo o tempo todo, e meu tio e os outros que viram e ouviram coisas não estivessem só deixando a imaginação correr. Porque naquela noite algo aconteceu e eu não tenho explicação para isso. Eu tinha 13 anos quando aconteceu. Minha família morava em um pequeno duplex dos anos 1970 em Calgary, Alberta. Nada de especial. Numa noite comum, minha irmã gêmea e eu decidimos chamar alguns amigos para uma noite de filmes. Pipoca totalmente inocente, alguns petiscos, uns refrigerantes. Lembro que estava meio apaixonado por uma das pessoas que vinha, então talvez estivesse mais animado que o normal. Éramos 5 ao todo. A gente se instalou no porão, que também era nosso lugar de encontro. Só tinha um sofá, uma televisão velha e uma parede que nos separava da lavanderia e do quartinho de utilidades. Era aconchegante daquele jeito típico do começo dos anos 2000, com pouca luz, e o zumbido do aquecedor de água abafado atrás da porta. A gente colocou uma comédia que era popular na época e se acomodou para passar a noite. Durante a noite, 3 amigos nossos foram adormecendo aos poucos. No fim, só eu e um amigo ficamos acordados. Sentamos juntos no sofá enquanto o filme mostrava sua cena final. O cômodo estava mais escuro do que eu percebia até que os créditos começaram a rolar. E então aconteceu, nem 2 minutos depois do fim do filme. Do breu da lavanderia, algo flutuou para dentro da sala de estar. Tinha o tamanho de uma bola de softball, azulada, esbranquiçada, brilhando suavemente com um halo tênue. Ela se movia devagar e calmamente, pairando na altura do peito, talvez 1,5 metros acima do chão. Ela flutuou apenas alguns metros para dentro do cômodo e então ficou ali, suspensa no ar, bem na nossa frente. Eu não sei quanto tempo ela ficou ali, 2, talvez 3 segundos, e o tempo parecia estranho naquele momento. Então, tão devagar quanto chegou, ela se virou e voltou flutuando para a lavanderia, sumindo pela porta. Meu amigo e eu só nos encaramos, sem gritar, correr ou falar. Apenas nos olhamos em silêncio, atônitos. Não sabíamos o que dizer, mas ambos tínhamos visto aquilo. E aqui está essa parte estranha.
Eu não estava com medo, não exatamente. Não parecia algo maligno ou ameaçador, nem mesmo curioso. Parecia neutro, como se não estivesse nem um pouco interessado em nós. Nunca mais falamos sobre isso. Meses depois, no verão, minha família se mudou para o outro lado do país. Perdi completamente o contato com aquele amigo e já se passaram mais de 15 anos desde então e nunca mais conversamos. Mas eu penso naquela noite com frequência. A esfera brilhante, o silêncio, a sensação de que algo passou pelo nosso espaço que não deveria estar ali. Mas aquilo não se importou em ser visto. Eu sei como essa história soa. Se alguém tivesse me contado isso, eu provavelmente pensaria que a pessoa estava privada de sono, alucinando ou se lembrando mal de algo elétrico e explicável. Mas eu não estava. Juro por tudo o que conheço. Foi exatamente como descrevi. Agora pergunto, o que era aquilo? Alguém já viu algo assim? Uma esfera brilhante flutuando no escuro, sem calor, som ou propósito? Porque até hoje eu ainda não sei o que passou pelo nosso porão naquela noite, ou por que escolheu se revelar para nós. Há cerca de 5 anos. Eu, minha noiva e um dos nossos melhores amigos em comum, chamado Caio, estávamos morando juntos há alguns anos. E, no auge do confinamento, durante a pandemia, decidimos começar uma transmissão ao estilo mesa redonda na Twitch, onde conversávamos sobre todo tipo de assunto nerd. Cerca de 6 meses depois, decidimos procurar uma casa. Na época, 3 pessoas, 2 cachorros e equipamentos de transmissão semi-profissional estavam apertados em um apartamento de 2 quartos. E nosso contrato de aluguel já estava chegando ao fim mesmo. Então acabamos assinando um contrato para uma casa de 5 quartos, que tinha um preço incrivelmente acessível. A casa era estranha pra caramba no sentido do layout. 2 andares, com cada andar dividido em 2 mezaninos. Então, essencialmente era uma casa de 4 andares, incluindo um porão totalmente mobiliado que ficava cerca de meio andar abaixo do térreo. Ao dizer totalmente mobiliado, refiro-me a um apartamento completo no porão, com sala, quarto, banheiro e lavanderia. Kyle reivindicou isso para ele. A sala principal e a cozinha ficavam no 3º andar. Meio lance acima havia a suíte master e 2 quartos menores. Foi estranho, mas funcionou porque cada um tinha quarto e escritório em casa, e transformamos a sala do porão em estúdio de streaming. Na noite em que nos mudamos, eu estava no andar de cima, desempacotando caixas na suíte master, enquanto meu noivo e alguns amigos estavam na garagem organizando caixas de armazenamento. Lembro que os pelos da nuca se arrepiaram de repente, do nada. Algo fez um som muito alto de "ha" no meu ouvido, quase como se alguém estivesse sussurrando e gritando ao mesmo tempo. Imediatamente saí correndo pela garagem e explicaram dizendo que eu estava muito cansado, ou talvez tivesse ouvido o barulho de um saco plástico se mexendo no quarto. Não fiquei convencido, mas não insisti. Pouco depois, nossos cachorros começaram a agir estranho. Para contextualizar, havia uma janela estranha no chuveiro da suíte principal. Grande, sem tela ou persiana embutida na parede, virada para fora da casa. E podia ser vista diretamente tanto pelos nossos vizinhos ao lado quanto pelo vizinho, cujo quintal ficava na diagonal do nosso. Sou alta, mas felizmente ela ficava suficientemente elevada na parede, então não fazia um show durante o banho. O banheiro principal também não era separado por uma porta, era apenas um arco no banheiro vindo da área do quarto. Nós dois concordamos que a janela nos dava uma sensação estranha de estar sendo observados à noite, mesmo estando no 2º andar. Depois, nossos cachorros rosnaram no banheiro escuro à noite. Quando decidimos colocar cortinas para diminuir o fator de estranheza disso, eles ainda às vezes enfiavam a cabeça para fora da cortina do banheiro e rosnavam, o que era maravilhoso. O próximo problema que começou a acontecer foi uma sensação esmagadora de estar sendo observado enquanto eu estava sozinho no porão. Kyle costumava viajar por semanas seguidas, já que seu trabalho era totalmente remoto, e ele ia ficar com sua parceira por até 1 mês de cada vez. Isso não era um problema. Quando nos mudamos pela primeira vez, eu fazia minha lavanderia normalmente e nada era estranho. Com o tempo, comecei a sentir um medo verdadeiro que revirava meu estômago. Se eu estivesse no porão e toda vez que eu entrava na lavanderia, independentemente do ar-condicionado estar ligado
ou de qualquer outro fator externo, a porta do cômodo inevitavelmente era lentamente empurrada e se fechava atrás de mim. Nunca acontecia com outra pessoa lá embaixo, mas isso despertava um medo primitivo sempre que eu estava sozinho. A porta se fechando sozinha não era propriamente assustadora, mas, junto com a sensação de estar sendo observado, isso virava uma intensa impressão de ser caçado, como se algo quisesse me prender no quarto. O pior ocorreu tarde da noite, num fim de semana, muito depois de termos voltado ao trabalho. Todos nós somos notívagos, e por isso, eu ainda estava acordado por volta das 3 da manhã assistindo a um filme no meu quarto, enquanto meu noivo estava do outro lado do corredor, no escritório dele, jogando videogame. Devo ter pegado no sono e sido acordado por alguma coisa no filme, mas naquela noite tive minha única experiência com paralisia do sono. Não conseguia falar, me mexer e lutava para respirar. Foram só 30 segundos, mas pareceram horas. Assim que passou, chamei meu noivo e ele me ajudou a me acalmar após uma experiência assustadora. Depois fui dormir às 4 horas, mas ele saiu correndo do quarto, me sacudiu para acordar e perguntou se eu tinha ido ao escritório dele. Tenho certeza de que fiz cara feia ao perguntar se ele lembrava que eu estava dormindo e precisou me acordar para isso. Mas ele parecia realmente abalado, o que me acordou rápido. Ele me contou que estava no meio de uma partida quando viu alguém entrar no escritório pela porta atrás da cadeira dele. Ele usa óculos e quem usa sabe que às vezes dá para ver reflexos assim. Presumiu que eu esperava o jogo dele acabar. Em geral, se não for emergência, aguardo. E aí ele tira o fone com cancelamento de ruído de lado pra gente conversar. Ele continuou jogando até que, de repente, algo puxou a parte de trás da cadeira dele com tanta força que ele quase caiu. Outras coisas estranhas ocorreram. Barulhos noturnos, batidas no sótão e cachorros agindo estranho. Às vezes não queriam ir ao quintal à noite ou voltar para casa depois de lá estarem. Sentir que não deveria andar pelo corredor do andar de cima à noite. Moramos lá por 3 anos e a energia da casa piorou cada vez mais nesse período. Mas, eventualmente, nos mudamos e não aconteceu mais nada desde então. Não sei o que havia naquela casa ou o que ocorreu antes de mudarmos, mas nunca experimentei nada parecido antes e espero nunca passar por isso de novo. Tudo começou há 1 ano. Moramos em uma casa de tijolos, eu, meus irmãos e meus pais. É uma casa antiga. No começo, achamos que era só alguma coisa nos armários do quarto dos meus pais. Talvez as portas de madeira se expandindo com o frio ou assentando. Mas então o barulho voltou, as batidas, mais claras, mais pesadas. Não vinha das portas do armário, vinha de dentro da própria parede. Começamos a ouvir arranhões também. Não apenas ruídos suaves e ocasionais, mas garras longas e deliberadas, arrastando-se contra a madeira, como se algo estivesse preso ou com raiva. Assumimos que fossem ratos, talvez um gato, embora não tenhamos um, mas por mais tempo que ouvíssemos, ninguém nunca viu nada. Meu pai até verificou a parede dentro do armário, atrás de uma prateleira velha. Ele encontrou um pequeno buraco que já estava selado antes mesmo de nos mudarmos, fechado com tijolos como se alguém tivesse tentado trancar algo lá dentro. Depois vieram as moscas. Começou com uma, depois mais, até surgirem enxames no quarto dos meus pais, pretas, grossas e lentas. Na nossa cultura, moscas não são pragas, mas presságios ou símbolos de feitiçaria e presença demoníaca. Ficou tão ruim que tivemos que manter a porta fechada só para contê-las. Meu pai acabou encontrando algo forte o bastante para matá-las todas. Não me lembro o que era, mas funcionou. As moscas morreram e assim os arranhões pararam, as batidas silenciaram e nós esperamos que tivesse acabado. Mas estávamos enganados, porque neste fevereiro tudo começou de novo. As mesmas batidas, os mesmos arranhões no mesmo lugar da parede, mas agora estava mais astuto. Eu tentei gravar. Deitado na cama com o celular, eu esperava com o dedo sobre o botão de gravar. Ouvia as batidas claramente atrás da cabeceira. Mas no momento em que eu me mexia, no momento em que eu falava ou até mesmo ligava a lanterna, tudo ficava em silêncio, como se soubesse que eu estava tentando pegar. Teve uma noite em que eu estava com o telefone pronto, certo de que finalmente iria gravar.
e esperei na completa escuridão. E naquela noite, nada, nenhum batida, nenhum arranhão, quase como se estivesse esperando eu desistir. A parte mais assustadora? Essas paredes são de tijolo maciço, sem espaço para rastejar ou esconder algo. Seja lá o que for, não é algo que deveria conseguir se mover assim, não lá dentro. Ainda não sabemos o que é, mas eu sei disso. Ele só volta nessa época do ano e seja lá o que for, não quer ser visto. E nunca bate se você estiver olhando. Eu morava em um prédio antigo, anterior à guerra, na cidade de Nova York. Uma estrutura enorme com paredes grossas, corredores estreitos e pisos de madeira rangendo. Minha filha e eu morávamos em um pequeno apartamento no quarto andar. E toda noite, depois de colocá-la para dormir em seu quartinho, eu desabava na minha própria cama e ficava assistindo algum programa de televisão sem sentido. Minha cama ficava em um ângulo que, de onde eu estava deitado, eu conseguia ver uma fresta do corredor do lado de fora da nossa porta. Na minha visão periférica, e toda santa noite, sem exceção, eu via aquilo. Uma sombra alta e escura deslizava suavemente pela porta na beira do meu campo de visão. Ela se movia devagar, quase flutuando como uma cortina pesada, balançando numa brisa. A figura era muito alta, com membros longos que se estendiam e ondulavam de modo estranho. Meu coração saltava toda vez que um choque gelado de medo apertava meu peito. Virei rapidamente a cabeça para o corredor, olhos arregalados e atentos. Mas nunca havia nada lá, apenas o brilho fraco da lâmpada do corredor balançando levemente, projetando sombras longas e trêmulas. No começo eu fiquei apavorado, mas depois de alguns meses me convenci de que era apenas um truque da luz. Um defeito nos meus olhos, uma sombra do papel de parede descascando ou algum canto distorcido da visão, jogos cruéis. Eventualmente parei de me assustar. Ao ver isso, tornava-se parte do ritmo noturno, um visitante indesejado, mas familiar, que aprendi a ignorar. Moramos lá por vários anos e a sombra nunca deixou de aparecer. Nunca falei sobre isso com ninguém que acreditasse. Mãe exausta em apartamento barulhento em Nova York. Uma semana antes da mudança, as caixas já estavam prontas e o apartamento meio vazio. A sombra voltou com força total, mas dessa vez não fui eu quem a viu. Uma noite, minha filha e eu deitados na cama, vendo televisão à luz fraca do quarto. Ela estava sentada ao pé da cama, brincando em silêncio com suas bonecas. O apartamento estava estranhamente silencioso, exceto pelo murmúrio baixo da televisão no canto do meu olho. Lá estava, aquela mesma sombra alta e esguia passando pela porta como um espectro, mas desta vez minha filha de repente se sentou, seu rostinho pálido e de olhos arregalados, e ela sussurrou: "Mamãe, quem era aquele?" Meu sangue gelou quando me sentei de repente. Você viu a sombra." Ela assentiu com a cabeça, incapaz de tirar os olhos da porta, suas pequenas mãos agarrando o cobertor. Era isso. Peguei minha filha e nós arrumamos as últimas coisas às pressas, minha mente tomada pelo medo. Saímos à noite e dormimos na casa da avó dela. Sem olhar para trás, o prédio atrás de nós ficou silencioso e indiferente. Eu sabia que a sombra ainda estava lá, espreitando na escuridão, esperando o próximo olhar perceber sua forma impossível, movendo-se além do alcance da visão. Rompemos o contrato de aluguel e nunca mais voltamos. Você não faria o mesmo? Sempre tive interesse em coisas sombrias, assustadoras, estranhas e paranormais desde pequeno, e também desenvolvi um amor por filmes de terror. Meus 2 primeiros filmes de terror foram Brinquedo Assassino e A Noite dos Mortos-Vivos, e adorei. Ao envelhecer, ampliei meu interesse além dos filmes de terror e passei a ver conteúdos paranormais sobre alienígenas, criptozoologia, demônios e outras estranhezas. Sempre fui curioso para aprender, mas nunca me considerei um crente. Quero ver para crer, entende? Então eu me considero um cético de mente aberta. Morei na mesma casa durante a maior parte da minha vida. E aconteceram coisas ao longo dos últimos anos que foram estranhas ou esquisitas. Mas eu nunca chamaria nada disso de prova de atividade paranormal. Achar que viu uma sombra se mexer no porão ou ouviu vozes estando sozinho em casa. As coisas assustadoras normais que todas as assombrações têm. Mas nada nunca me deixou claro
que minha casa era assombrada e que fantasmas eram reais. Até um evento de alguns anos atrás que me assustou pra caramba, porque eu não tinha como explicar. Moro em Ohio e julho e agosto podem ser muito quentes, mas não tenho ar-condicionado central. Eu costumava usar ventiladores com janelas abertas. Minha mãe trabalhava à noite, das 22h às 6h, então ficávamos só eu e meu irmão. Era cerca de 2 ou 3 da manhã e meu irmão já estava na cama há horas. Eu já estava pronto para dormir, então apaguei as luzes e verifiquei se as portas estavam trancadas. Todo o andar principal da casa estava escuro, exceto pela luz do corredor. Então, para descrever o layout da minha casa, o corredor tem um formato que lembra a letra I maiúscula. À esquerda fica o quarto da minha mãe, à direita a cozinha e atrás de mim a sala de estar e a sala de jantar, e no final há um corredor. À esquerda estão as escadas para meu quarto no andar de cima. À direita, o banheiro. Seguindo em frente fica a nossa varanda dos fundos. Para refrescar, precisávamos deixar a porta da varanda aberta à noite, quando estava mais fresco. Eu andei pelo corredor com a luz do corredor sendo a única fonte de luz que eu tinha. Eu chego até a porta da varanda para fechá-la e imediatamente na escuridão da varanda. Algo faz um som que eu comparo com os filmes. Quando alguém está correndo para o elevador, enquanto as portas estão se fechando e está tentando fazer com que alguém dentro do elevador segure a porta. Um tipo de murmúrio. Espera, não, não, não. E esse áudio sem rosto estava bem ali na porta, como se quisesse me fazer deixar a porta aberta. Senti uma rajada de ar vindo em minha direção enquanto esse murmúrio era pronunciado, e fico arrepiado só de contar isso. Completamente apavorado, bati a porta com toda a força que pude, corri pelo corredor até a cozinha e peguei uma faca. Naquele momento, achei que fosse algum tipo de invasor que tinha entrado pela minha varanda dos fundos e estava tentando voltar para dentro de casa para fazer sabe-se lá o quê. E eu fiquei parado no escuro, fora do alcance da porta dos fundos, ouvindo, esperando escutar alguém, ou tentava entrar na casa ou sair da varanda. E era só silêncio, nada. Eu andei pela escuridão, olhando pelas janelas à procura de algo. Eu entrei no quarto da minha mãe e espreitei pela janela dela para ver a varanda. E ainda não vi nada, não ouvi nada, só silêncio. Eu andei de um lado para o outro na escuridão por uns bons 15 minutos nervoso, esperando por algo, mas não havia nada. Após me certificar de que não havia ninguém, caminhei pelo corredor e apaguei a luz. Escuridão total. Espreitei pela janela da varanda e vi a porta fechada, trancada e intacta. Não era ninguém. O que eu ouvi? O que veio correndo na minha direção? Esse foi o dia em que me tornei mais um cético de mente aberta. Acreditei que algo sem forma física falou comigo, veio na minha direção e me assustou pra caramba. Aos 18 anos, fui morar com minha namorada Sara. Éramos jovens, próximos e, sinceramente, eu agarrei a oportunidade na hora. Crescendo, eu ouvi histórias, minha mãe teve algumas experiências em primeira mão que ela me contou. Mas eu mesmo nunca presenciei nada. Eu achava que a maioria dessas coisas era só imaginação ou interpretação errada, mas isso mudou. Sara me disse que havia algo diferente na casa dela. Começou de forma sutil na segunda noite que passei na casa. Eu estava dormindo profundamente quando algo puxou forte meu pé esquerdo e me acordou. Eu estava meio dormindo e ignorei, achando que era um sonho. Semanas se passaram, depois meses. Mas a casa nunca pareceu totalmente certa, especialmente nos fundos, onde ficavam o nosso quarto e o banheiro. Sempre havia uma presença, não era como se estivesse sendo observado, mas sim como se nunca estivesse realmente sozinho. Perguntei a Sara se ela sabia do que eu falava e ela sabia. Já tinha visto e sentido coisas. Ela até admitiu que tinha pesadelos recorrentes, pesadelos demoníacos, mas nunca entrou em detalhes. E eu não insisti do jeito que ela disse. Isso já me dizia o suficiente. Outra coisa começou a acontecer que a gente não conseguia explicar. A gente chegava em casa, colocava as chaves na bancada da cozinha ou na mesa de centro e depois elas simplesmente sumiam. Depois a gente revirava a casa procurando, discutia de leve, achando que o outro tinha mudado de lugar, mas nunca encontrava as chaves onde tinha deixado.
Sempre tinha algo estranho, algo que nenhum de nós tinha mexido, só para você entender. Sara não era o tipo de pessoa que mentia ou pregava peças. Ela não era dramática nem queria chamar atenção. E essa não é uma história que ela inventou. Era uma época antes dos smartphones com câmeras, então não tínhamos como registrar nada de verdade e as coisas foram piorando aos poucos. Uma noite, quando eu estava no banho, saí e vi uma sombra na parede do banheiro. Achei que era a minha no início, mas algo estava estranho. Era mais alta, mais estreita que eu e se movia de um lado para outro. Chamei a Sara e ela também viu. Gritamos, saímos correndo do banheiro e minutos depois, ao voltar, já havia sumido. Depois disso, passamos a orar todas as noites antes de dormir, com orações simples de proteção, mas não funcionaram. O que havia naquela casa não se importava. Logo depois, comecei a ter pesadelos, sonhos malignos e pesados que me faziam acordar encharcado de suor. Uma noite foi pior que tudo que já senti. Estava preso no sono, paralisado. Já tive isso antes, mas dessa vez parecia que algo estava me pressionando como se quisesse que eu morresse. Tentei gritar e chamar Jesus, mas nada saía. Eu estava em pânico no meu sonho, orando desesperadamente na minha cabeça e, de repente, acordei com Sara me sacudindo. Falei que tentava chamar Jesus e orava. Ela me encarou pálida e sussurrou. Não foi isso que ouvi. Parecia um sussurro maligno saindo da sua boca. Isso me assustou pra caramba. E ouvir ela dizendo isso, sentindo o medo na voz dela, deixou tudo muito pior. A partir daquele momento, tudo ficou pesado. A gente via essa mancha escura no canto do nosso quarto, sempre no mesmo lugar. Ela nunca saía do canto superior direito, só ficava lá parada, esperando. Às vezes a gente via orbes também, luzes brilhantes demais que flutuavam e sumiam. Flutuações estranhas sem origem. Nosso quarto sempre estava frio. Então veio a gota d'água. Deitados na cama à noite com as luzes apagadas, o brilho do poste de luz da rua atravessava suavemente a cortina. Não estávamos dormindo, apenas deitados em silêncio sem dizer nada. Então as esferas apareceram, começaram a surgir no teto, aparecendo e desaparecendo diante dos nossos olhos. Então a escuridão caiu, e eu quero dizer uma escuridão densa e estranha, como se algo tivesse sugado toda a luz do quarto. De repente, as paredes foram cobertas por uma escuridão ainda mais intensa. Um vazio negro descendo por todas elas, como uma cortina se fechando. Você está vendo isso? Eu me virei para Sara e perguntei. Ela nem olhou para mim, só disse, sim. Eu chamei Jesus em voz alta. Dessa vez me lembro que ficou tão frio naquele momento. Nossa respiração era visível no ar como fumaça. Puxamos um cobertor sobre a cabeça e esperamos. Não foi embora imediatamente, mas eventualmente sumiu. Nunca descobrimos exatamente por que isso aconteceu. Só sei que o que assombrava a casa e se alimentava de nós naquele quarto não era humano. E não se importava com nossas orações, medo ou lógica. Já estava lá dentro. Participei de uma convenção sobre paranormalidade em Savannah, Geórgia. Eu era o expositor, vendia minha arte assustadora, me conectava com pessoas parecidas e conhecia outros entusiastas do paranormal. Foi um evento pequeno, mas agradável, incluindo visitas a alguns lugares em Savannah conhecidos por serem assombrados. Já estive em Savannah várias vezes, então conheço bem suas assombrações. No entanto, esse evento nos deu acesso a um lugar onde eu nunca tinha estado antes, e para o qual não pretendo nunca mais voltar. Há um filme pouco aceito chamado Uma Assombração em Savannah. Você deve achá-lo em algumas plataformas de streaming, mas assista por sua conta e risco. O problema do filme não é o elenco, ele é só ruim. A casa onde o filme foi gravado existe até hoje. Ela realmente pertence ao homem que fez o filme. Esta convenção dava acesso para investigar a casa. Minha equipe paranormal era formada pela minha família, que me ajudou no centro de convenções e participou da investigação da casa. Era um lugar novo para nós. Concordamos. Por que não descobrir o que nos espera? E para contextualizar,
Eu sou algo como um médium, e depois de aceitar isso, fiquei praticamente imune a ser abalado por assombrações. Já vi muitas coisas estranhas. Meus mentores disseram que sou praticamente um imã para o que vocês chamam de entidades desumanas. Vejo pessoas sombra desde a minha adolescência e já encontrei muitas. É algo estranho. E eu te conto tudo isso para que você saiba que o que quer que estivesse naquela casa foi algo que realmente me assustou. Nas infames palavras de Lauren Warren, isso é o mais perto do inferno que eu quero chegar. A casa fica fora da cidade principal, perto de uma rodovia, mas por algum motivo parece que está bem no meio do nada. Há grandes árvores ao redor dela, e a entrada que leva até a casa é longa, o que aumenta ainda mais a sensação de isolamento. A casa é enorme, tem 2 andares mais um porão, e de alguma forma parece ainda maior por dentro. Há uma escada à direita assim que você entra na sala principal da casa. É uma daquelas escadas abertas sem fundo que parece que alguém pode agarrar seu tornozelo enquanto você sobe. A investigação começou bem. Recebemos informações básicas sobre a história da casa de William McCullen. Ele afirmou que estava relutante em permitir que as pessoas investigassem porque teve alguns problemas no passado. Ele nos contou a história de como mandou limpar e abençoar a casa para remover a energia negativa há algum tempo. E as pessoas bondosas até montaram uma barreira espiritual para impedir que as coisas negativas voltassem para casa. No entanto, um grupo de supostos investigadores paranormais fez uma sessão espírita na casa sem o conhecimento dele. Isso trouxe algo novo. O dono era um homem meio estranho. Ao refletirmos sobre essa investigação, acreditamos que o que chama este lugar de lar está prejudicando-o mental e fisicamente. Você deve se perguntar por que ele deixou os investigadores entrarem. Sinceramente, também nos perguntávamos o mesmo. Eu estava no 2º andar, me preparando para voltar à correria da investigação. Eu não tinha visto ou sentido muita coisa até esse momento, então, quando a atmosfera de repente ficou mais pesada, eu não vi nada. De repente, as pessoas na sala ficaram agitadas entre si. Lembre-se, minha equipe de investigação é minha família. Odeio quando as pessoas ficam com raiva. Isso me dá um nó no estômago e preciso focar na respiração. Eu não sei por quê, porque sou sensível na questão dos sentimentos, mas sempre fui assim. Trocamos palavras ríspidas e senti que de algum modo a culpa era minha. Esse poço de desespero me expôs ao que eu vinha me protegendo. Lembro muito pouco de como desci as escadas. Eu sei que estava lutando contra essa sensação repentina de exaustão, como se eu fosse desmaiar ali mesmo. Consegui chegar ao fim das escadas e voltar à sala principal. O que aconteceu depois me vem em flashes. O investigador principal iniciou uma sessão de voz eletrônica paranormal que ocupou todos. Eu sei que lutava para me manter de pé. Acho que queria que eu desmaiasse. Então eu me abaixei lentamente até o chão para sentar, e aí aconteceu. Esses pensamentos que não podiam ser meus preencheram minha cabeça. Pensamentos de acabar com tudo e levar outras pessoas da casa comigo. Pensamentos sobre ideologias sombrias e como eu estaria melhor se não estivesse mais aqui. Lembro de tentar lutar contra isso, de tentar dizer não, mas eu não conseguia me mexer e mal conseguia falar. E não conseguia formar um pensamento que fosse realmente meu. Isso durou o que parecia horas, mas foram só alguns minutos. Um dos principais investigadores falou comigo e voltei à realidade. Não me lembro exatamente o que, mas respondi algo como: "Não estou bem." Outra mulher, que tinha ficado em silêncio quase o tempo todo, correu para me ajudar. Descobri que ela era como eu. Eu vi isso pela primeira vez. Quando ela me ajudou a me levantar, virei para a esquerda e lá estava. Era alto demais, precisava se curvar para não bater a cabeça no teto. A pele dele parecia carvão e o corpo era longo demais. As pernas pareciam quebradas ou tinham juntas duplas, e era tão magro que parecia sem músculos no corpo. Os chifres curvados sobre sua cabeça poderiam perfurar o teto, mas seus olhos eram o que mais chamava a atenção. Lembre-se, tudo isso aconteceu em questão de segundos, e tenho quase certeza de que sou o único vendo essa coisa. Até que a mulher que me ajudou antes também confirma, mas aí já sumiu. Tão rápido quanto apareceu, ela rastejou como uma aranha e sumiu.
A mulher que me ajudou fez uma bênção, reconstruindo minhas barreiras de proteção e impedindo que aquilo voltasse para mim. Você pensaria que isso seria o fim, mas aquela coisa ainda teve a audácia de tentar ir atrás da minha mãe. Enquanto eu lutava com meus pensamentos, ela estava no segundo andar da varanda, olhando para a sala principal. Ela me contou que o tempo tinha congelado para ela e, do ponto de vista dela, tudo simplesmente parou. Ao contar que não estava bem, o tempo voltou para ela e ela ficou ao meu lado imediatamente. Quando a coisa que tinha me atacado falhou em sua missão de se agarrar a mim, ela pulou para minha mãe. Felizmente, a mulher que me ajudou também abençoou minha mãe e, como você imagina, não ficamos muito tempo depois. Mal consigo explicar o que aconteceu quando perguntam. A coisa que está naquela casa me queria. Se era para pegar carona para fora ou por algum outro motivo nefasto, eu não sei. O pior dessa história é que eu sei que isso ainda está lá fora. Eu sei que está de olho em mim. Eu já voltei para a savana desde que isso aconteceu e juro que consigo ver aqueles olhos penetrantes espiando para mim pelos cantos escuros. Compramos a velha casa vitoriana nos arredores da cidade porque era barata, isolada e, nas palavras do corretor, cheia de personalidade. Meu namorado ia ser enviado em missão em breve e eu não queria morar em um condomínio barulhento. A casa parecia muito silenciosa desde o momento em que nos mudamos. Eu me sentia vigiado. No começo eram coisas sutis, luzes que eu sabia que tinha apagado, acendiam sozinhas, portas trancadas se abriam sozinhas e rangiam. Meu namorado achava que eu só estava sendo esquecido, até que ele começou a ouvir eu chamando o nome dele. Enquanto ele estava no quintal, eu estava no chuveiro e ouvia a voz dele através das paredes, chamando com urgência. Vem aqui, eu preciso de você. Mas toda vez que eu saía correndo, todo molhado, a casa estava vazia. Ele não estava nem perto de casa. À noite, eu adormecia com a porta do quarto entreaberta, esperando ele voltar do turno da noite. E toda vez, sem falhar, ele chegava em casa e encontrava a porta trancada por dentro. Eu jurava que não tinha me mexido. Ele tinha que bater na porta. E eu acordava confuso e arrepiado. É como se a casa não quisesse deixá-lo entrar. A presença ficou mais ousada depois que ele partiu para a missão. Ela odiava ser ignorada. Era véspera de Natal, a neve pressionava contra as janelas como se fosse respiração. As luzes da árvore piscavam suavemente, e eu estava sozinho, com uma taça de vinho no sofá, tentando não chorar. Ele não ligava há dias. Bem, quando uma lágrima escorreu pelo meu rosto, ouvi um som, delicado e intencional. Um enfeite de vidro se desprendeu de um galho, flutuou para baixo como uma pena e pousou no chão de madeira sem quebrar. Então, em completo silêncio, ele rolou pelo grosso tapete persa. Ele se arrastou por mais de 1 metro, então parou bem na frente dos meus pés descalços. Não havia brisa nem vibração, apenas frio. Esse foi o primeiro de muitos presentes. Dias depois, encontrei uma carta de baralho velha encaixada na moldura do espelho do banheiro. A dama de espadas estava amarelada e com bordas rasgadas, parecendo ter sobrevivido a um incêndio. Eu não tinha nenhum baralho assim, então joguei a carta no lixo e naquela mesma noite ela reapareceu pousada no parapeito da janela. Então eu a queimei na lareira. Então, naquela noite, senti mãos frias e invisíveis pressionando meus ombros enquanto eu tentava dormir. Tentei gritar, mas parecia que minha boca estava cheia de água e algo se sentou no meu peito, me prendendo no lugar a poucos centímetros de mim. Vi o rosto distorcido de uma mulher, seus olhos estavam cheios de raiva. Me debati e então fiquei livre, ofegante. Foi um dos momentos mais assustadores e surreais da minha vida. Saímos da casa meses depois e vendemos rápido e barato. Eu não ligava de perder dinheiro, só queria ir embora. Depois, soubemos que a última dona tinha sido uma mulher reclusa que encheu a casa de gaiolas, animais que nunca eram vistos do lado de fora. Ela perdeu o marido, depois perdeu a cabeça e sumiu. Ninguém sabia se ela morreu naquela casa, mas acho que parte dela ficou.
E aí, pessoal, aqui é o Mortis Media e muito obrigado por me acompanharem nas histórias de casas assombradas de hoje à noite. Gostaria de agradecer imensamente aos meus membros e apoiadores. E se você quiser um parabéns de aniversário, ter acesso a conteúdo exclusivo disponível só no Patreon e vários outros benefícios incríveis. E para me apoiar pessoalmente, fique à vontade para conferir o link na descrição. Seu apoio significa muito para mim, então, obrigado pessoal. E amanhã eu volto com algumas histórias realmente assustadoras de sótão. Por hoje é só, continuem incríveis. E se quiserem ver mais links na tela agora, até a próxima. Fiquem seguros e boa noite.